Série Reis, final trágico de Jonatas, melhor amigo de Davi. Saiba também como será o final de Saul, Abinadab, Malquiua e de outros personagens da família de Johnny. Fiquem com a gente até o final do vídeo, porque o final de Jonatas é muito triste mesmo. Saiba de tudo isso e roda a vinheta. Se inscreva no nosso canal Resumo News e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Jonatas era o primogênito do rei Saul e estava na linha de sucessão do reinado do pai. Talvez a história bíblica poderia ser outra se Jonatas fosse escolhido rei de Israel no lugar de Saul no tempo de Deus. Porém, a pressa do povo de querer logo uma monarquia em Israel causou na escolha tática de Saul, filho de Quim. Obviamente, Jonatas, então como primogênito, se tornou herdeiro do trono. Assim como seu pai Saul, Jonatas era um jovem de grande força e muito hábil com arco e flecha. Jonatas também tinha o costume de usar a funda, assim como Davi. Por isso, Jonatas entendeu a lógica de Davi de derrubar o gigante ao avistar a funda na mão do jovem pastor de ovelhas durante o desafio. Ao fugir de Saul, Davi foi ao encontro de Jonatas, que pediu-lhe para voltar para a casa de seu pai. Davi então fez um alerta com o filho de Saul para saber se o rei havia mudado de fato. Após a descoberta da verdadeira face de Saul, Jonatas atirou 3 flechas para avisar a Davi sobre o objetivo verdadeiro de Saul. Então eu atirei 3 flechas, como se um monte de pedras fosse um alvo. Alertou Jonatas secretamente para Davi, ao ponto de Saul atirar sua lança contra Jonatas para matá-lo na frente de todos. Assim como a série Reis apresentou e retratou bem as escolhas do rei Saul, também mostrou o quanto é grande o coração bondoso de Jonatas. Mas as atitudes de Saul causaram uma linha do tempo bem trágico para o fim da família real e principalmente o futuro de Jonatas novamente. Consequentemente, Jonatas pagou o preço das escolhas de seu pai. Saul se desviou da vontade de Deus e sacrificou sem a ordem divina, antes do profeta Samuel chegar ao local. O profeta Samuel o repreendeu e anunciou que o Senhor Deus Todo-Poderoso o rejeitou como rei de Israel. Orgulhoso, Saul não se arrependeu de seu erro e virou contra o profeta do Senhor. Jonatas repreendeu a atitude impensada de Saul, que também ameaçou o próprio filho de morte. Saul prejudicou o futuro de Jonatas ao ir para a guerra contra os amalequitas. O rei desobediente poupou a vida do rei Agag e de uma parte dos animais, além de ficar com os esporos de guerra. Na hora, Jonatas não concordou com a atitude do pai, mais uma vez, mas Saul não escutou ninguém e fez a sua própria vontade. O profeta Samuel mais uma vez repreendeu Saul e matou o rei Agag com as suas próprias mãos. Em outra oportunidade, o rei malvado do Saul, que já estava com a cabeça virada, quer dizer coração virado, ordenou executar os Gibeonitas. Saul mandou tirar a vida de homens, mulheres, idosos e de até crianças. O interessante é que desta vez Saul não mandou poupar ninguém, só porque era a sua vontade que estava prevalecendo. Jonatas interviu novamente e poupou a vida de alguns Gibeonitas. O rei se revoltou contra o seu primogênito ao salvar algumas pessoas do massacre. Saul tinha acabado de quebrar a antiga aliança de Josué, sucessor de Moisés, com os Gibeonitas. O profeta Samuel fica decepcionado com a atitude do rei rejeitado. Uma das piores atitudes de Saul foi a ordem de executar homens santos. Por ordem do rei rejeitado, Doeg executa Aimeleque e seus sacerdotes sem pena e sem dó. Abiatã, que era ajudante do profeta Samuel e filho de Aimeleque, é o único que escapa do massacre. Jonatas fica incrédulo com a loucura de Saul
e corre para o profeta Samuel. Jonatã, que livrou Davi várias vezes das mãos de Saul, chora na frente de Eloá. Jonatã pede perdão ao profeta do Senhor. O profeta Samuel ampara Jonatã e avisa que o Senhor Deus entregou Israel nas mãos de Davi. Jonatã se alegra com as palavras do profeta. Na minissérie Rei Davi, Saul e Jonatã morrem no campo de batalha em Gilboa. Porém, de acordo com a Bíblia, vamos revelar com mais detalhes sobre a morte triste de Jonatã. O exército de Saul sofreu uma grande derrota perante os filisteus no monte de Gilboa. Ao tentarem fugir dos inimigos, Saul e seus homens são perseguidos pelos filisteus ao ponto de executar os seus filhos Jonatã, Abinadab e Malquissua. Jonatã foi ferido gravemente e não resistiu, assim como seus dois irmãos. O próprio rei Saul é gravemente ferido ao avistar a tragédia familiar. Saul assistiu todo o fim trágico de seus filhos. Enlouquecido, Saul se lança sobre sua própria espada e acaba se suicidando. Saul havia se matado porque não queria ser capturado pelos inimigos. Ele não aceitava se entregar aos filisteus. Os filisteus invadem Israel e executam outros personagens importantes da história bíblica. Ainoã e Merab podem também não escapar dessa matança cruel. No dia seguinte, os filisteus encontram os corpos de Saul e de seus filhos, assim como o de Jonatã, no meio do campo de batalha. Os filisteus decapitam então Saul e expõem-na como troféu, juntamente com as de seus filhos, nas muralhas de Bet-san. Jonatã, infelizmente, tem sua cabeça pendurada nas muralhas de Bet-san. Cena muito triste que até eu duvido a Record TV passar na série bíblica. Ao saberem do ocorrido, os habitantes de Jabes Gileade deslocam-se durante a madrugada e conseguem recuperar os corpos de Saul e de seus filhos, sepultando-os debaixo da tamareira de Jabes. Davi, ao descobrir sobre as mortes de Jonatã e Saul, ele rasga as suas vestes e fica de luto durante um bom tempo. Os seus valentes ficam abismados com a tristeza de Davi, apesar de Saul o perseguir tanto. Davi chora copiosamente a perda trágica de Jonatã, a quem ele tinha como um verdadeiro irmão. Mical, Ismosete e o filho de Jonatã, Mefibosete, são alguns da família real a escapar do massacre dos filisteus. Abner nomeia Ismosete, o caçula estudioso de Saul, como rei de Israel, ficando de fora a tribo de Judá. Ismosete também era conhecido com o nome de Ismael, outro significado de seu nome, quando foi escolhido o rei de Israel no lugar de seu pai, Saul. Após o luto, Davi é nomeado rei de Judá, com o apoio de outros anciões de sua tribo de origem. Após a morte de Jonatã e Saul, Israel fica dividida parcialmente no poder soberano entre dois reis, rei Davi e o rei Isbosete ou Isbaal. Comente aí o que você achou do final de Jonatã, o melhor amigo de Davi. Deixem os seus comentários, compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais.